Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O reflexo de um homem. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato mora em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. E isso aconteceu com ela em 2005. Nessa época, ela conta que passava no SBT um seriado chamado X-Files, ou As Espiãs. Ela tinha por volta de 12 anos de idade e morava com a mãe dela e com a irmã, que é bem mais nova que ela. Ela conta ainda que o pai as abandonou quando ela tinha apenas 10 anos de idade, deixando toda a responsabilidade nas costas da mãe dela para cuidar das duas crianças, das duas meninas. Então a mãe dela trabalhava o dia todo e chegava em casa tarde da noite. Ela conta que morava numa casa grande, com cômodos distantes uns dos outros, e o quarto delas era nos fundos da casa. Ela diz ainda que a casa era a mais antiga do bairro, era uma casa muito velha. E antes das casas desse bairro serem construídas, ali era o terreno de uma fazenda. Diz ainda que a casa tinha o chão de vermelhão, assim, e as paredes eram bem fraquinhas. Conta também que no quarto dela e da irmã tinha uma TV, porque como a mãe passava o dia inteiro fora de casa, era a TV que divertia as meninas. Bom, e uma noite de sábado, como de costume, ela estava lá assistindo o seriado As Espiãs, né? Porque ela disse que amava esse seriado de paixão, não perdia um episódio. Então ela acendeu a luz do quarto, ligou a TV e ela disse que sentava num daqueles banquinhos baixinhos assim pra assistir a TV. E como no seriado ela via aquelas mulheres lindas, maquiadas e tal, ela quis se maquiar também, né? Um pouco de vaidade, ela diz aqui, afinal, se maquiar para assistir televisão, mas, né, ela queria ficar igual as moças e quis se maquiar para assistir TV. Enfim, ela pegou um espelho, aqueles espelhinhos quadradinhos pequenininhos que alguns homens colocam no banheiro para se barbear, que tem aquela bordinha laranja, sabe? Então, aquele espelhinho, ela pegou aquele lá, sentou no banquinho, pegou algumas maquiagens da mãe e ficou ali olhando no espelhinho pra se maquiar. Mas na hora que ela sentou no banquinho e olhou no espelho para dar início à maquiagem, ela viu atrás dela um homem. Era um homem alto, negro e bem forte. Mas ela disse que era impossível ter alguém ali, porque na casa só tava ela e a irmã. Esse homem sorria para ela e ela disse que ele tinha os dentes bem branquinhos e as roupas dele eram como dos escravos. Ela conta que subiu um arrepio no corpo inteiro dela e ela teve muito medo. Mas ela diz que não temia pela vida dela, ela temia pela irmãzinha dela. Ela tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa com a irmã dela. Então ela fechou o olho bem forte e abriu de novo. E aí o homem já não estava mais lá. Só que todas as noites ela sentia que alguém a observava dormir. Ela termina dizendo que ainda mora nessa casa, mas que reformaram a casa toda. E a partir desse episódio ela descobriu que tem uma certa sensibilidade para ver, ouvir e sentir coisas sobrenaturais. Só que ela acaba, por medo, meio que ignorando isso. Gente, tá aí, ó, como acho que a casa foi construída em cima de um terreno de uma antiga fazenda. Antigamente existiam escravos por ali e alguns espíritos ainda estão ali. E ela deve ter visto sim o espírito de um escravo que era daquela fazenda naquela época, como as casas foram construídas em cima. Eu tenho relato também de um senhor que era dono de uma fazenda, que antigamente também possuía escravos, e ele conta que certa vez ele estava lá, sempre ia lá cuidar, ver cuidar das coisas da fazenda, e ele estava almoçando uma marmita na salona assim da fazenda, e abaixado lá só ia ele, o caseiro dele e tal. Tava abaixado lá quando ele olhou pro lado e viu um homem negro também muito forte, grandão assim, parado do lado dele. Não olhava, simplesmente estava parado como um guarda assim do lado dele. Aí ele ainda olhou, convidou para almoçar, vamos almoçar e tal. Ele não mexia, não fazia nada, continuava ali parado. Aí ele chamou, por 3 vezes ele convidou o homem para se sentar, para comer, ainda achando, acho que era de verdade, né, vivo. E ele não disse nada e simplesmente desapareceu, assim como apareceu, desapareceu do lado dele. E ele conta que era como se fosse um escravo mesmo.
Então, será que aquilo seria uma impressão do local ou seria uma aparição? Porque nesse caso, que ele estava almoçando e esse homem apareceu, ele não interagiu. Então, pode ser que seja até uma impressão. Estava ali, talvez ele trabalhasse ali na cozinha como um garçom, eu não sei, sabe? De servir. Então, talvez servisse a comida e teria que ficar ao lado, assim, né? Sem olhar para os senhores comendo, não sei. Né, porque ele tava ao lado dele comendo, assim, né, bem parado. E sumiu. Então tem vários relatos, tem uma moça também, um outro relato que eu contei no ao vivo de uma moça que ela tava passando para ir trabalhar, ela precisava passar por umas porteiras, uma fazenda, que ela morava bem no interior, para ir trabalhar na cidade e num certo momento ela viu um clarão e ela viu 2 homens correndo, como se fossem 2, e eles estavam acorrentados, se não me engano. E eles passaram correndo desesperados assim na frente dela e sumiram. E será que também não eram escravos de antiga fazenda, ou uma impressão daquilo, que estavam fugindo, né? Ou aquele lapso de passado e presente, ou não sei. Se você tem alguma história parecida, manda o seu relato pra gente. Se gostou desse relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Até afoguei, gente! Tchau!